Olá, Jardim, paz e bem, graça e paz. Nós vamos para mais um devocional do Jardim. Hoje esse devocional está sendo gravado porque eu não vou conseguir chegar em casa à noite no horário e para evitar de correr risco de internet do carro não funcionar, a gente fazer ao vivo, aí a gente optou por essa abordagem da do devocional gravado. E eu falei em abordagem porque o, o título do nosso devocional de hoje é Abordagem Diferente, baseado no texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 19 ao 23, que diz assim: Embora eu seja um homem livre, fiz-me de escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. E o versículo que fica em destaque é: Tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. É o versículo 22. E por que que esse texto ele é escolhido, né? Porque o devocional ele vai tratar aqui da história de Mary Slessor, que foi uma missionária, né, que viajou à nação africana de Calabar, que hoje é a Nigéria, no fim do século XIX. Então ela estava entusiasmada, né, em continuar um trabalho missionário do David Livingstone. E a primeira missão dela foi lecionar enquanto ela vivia ali com os missionários. E isso deixou ela muito ansiosa sobre outras formas, né, de servir, até que ela adotou uma abordagem diferente. Ela foi morar com as pessoas a quem ela servia e ela aprendeu a língua, né, dos nativos e passou a se alimentar e viver como eles. Então ela termina acolhendo nesse trabalho, né, por quase 40 anos, né, dezenas de crianças órfãs, levando o evangelho, levando esperança, né, para todas aquelas pessoas que precisavam dos dois, né? E por que que se trata, né, da história dela, da Mary, né? Porque o apóstolo Paulo, na sua carta, né, aos Coríntios, ele reconhece a importância de nós atendermos realmente às necessidades dos que estão ao nosso redor. Veja, a abordagem da Mary foi ir viver com aqueles a quem ela servia, se alimentando como eles, vivendo ali com os seus costumes. Porém, é, assim, isso não quer dizer que a gente, na tentativa de levar o evangelho às pessoas, a gente deva adotar todo tipo de abordagem. A gente pode trabalhar com abordagens diferentes. Por exemplo, se você, a gente tem, né, na nossa paróquia os ministérios. Então, a forma como as nossas irmãzinhas cuidam das nossas crianças, né,
e levam o evangelho para as nossas crianças, a abordagem é diferente da abordagem que é utilizada com os adolescentes, da abordagem que é utilizada com os nossos irmãos e irmãs adultos, né? Com nossos irmãos e irmãs idosos, porque são realidades, né? Trajetórias de vida e experiências de vida e mentalidades, né? Mentalidades até em nível de desenvolvimento cognitivo mesmo, diferente. A forma como uma criança aprende, ela é diferente da forma como nós adultos aprendemos. Então, é necessário que se haja uma abordagem, né, diferenciada para contextualizar o Evangelho e apresentar o Evangelho. Isso não quer dizer que eu possa estar introduzindo todo tipo de metodologia, todo tipo de abordagem na igreja, né, e que tudo isso seja válido, porque não importa o método, importa levar a palavra de Cristo para as pessoas. Mas importa sim, o método a gente pode utilizar novas metodologias, mas a metodologia que a gente utiliza importa. Porque, por exemplo, na, na o argumento, por exemplo, de quem prega, né, a teologia da prosperidade, diz, não, a prosperidade é bíblica e nós estamos pregando o evangelho e ganhando pessoas para Cristo. Só que a mensagem que está sendo divulgada ali, ela está sendo divulgada de uma forma que foge do evangelho. Aí você pode até ver igrejas, né, que adotam essa teologia lotadas de gente. Mas será que o evangelho que está sendo pregado ali, ele é o evangelho que está contido nas escrituras? Ele é o evangelho de Cristo? Então a gente tem que ter cuidado. Não é todo tipo de metodologia que contribui para que as pessoas elas aprendam, né, sobre o evangelho, mas aprendam sobre o evangelho como o evangelho é, de forma pura e simples, não, sem a mistura com coisas, né, que descaracterizam, né, a mensagem de Cristo. Então, eu, embora assim como professor, né, eu tenho que utilizar de diversas metodologias para que os meus estudantes eles entendam determinados conteúdos. Por exemplo, a forma como eu vou trabalhar a história antiga, né, com crianças, né, do sexto ano, ela é diferente da forma como eu trabalho o mesmo conteúdo com os meus adolescentes e jovens, né, do ensino médio. Então, as abordagens são diferentes, mas isso não quer dizer que na necessidade de diversificar as abordagens, as metodologias, eu deixe de trabalhar com eles o cerne do conteúdo, né, que está ali prescrito, né, pelo currículo, né, pela Base Nacional Comum Curricular que a gente utiliza, né, que é a BNCC. Então, lembrar, a gente pode pensar em estratégias, né, para facilitar o entendimento, né, da mensagem de Cristo para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de entender. Da mesma forma, né, a gente não precisa de muito arrudeio, de muito floreio, de muito, como minha mãe diz, né, de muito para que isso, para apresentar a mensagem do Evangelho para quem já tem a, a, uma facilidade maior para entender as coisas. Então, o fato é de que cada grupo para o qual a gente apresenta a mensagem de Cristo, ele implica em uma abordagem diferente. Mas é fato também de que no afã
e na desculpa, né, de eu estou pregando o evangelho, isso não quer dizer que eu possa utilizar qualquer tipo, né, de metodologia estranha, né? Então, para que eu possa, né, a gente tem uma sociedade hoje que vive muito mais antenada com a tecnologia, aí eu invento de meter paramento tecnológico dentro da igreja, descaracterizando às vezes o interior do templo, aí pinto a parede de cor diferente, eu boto jogo de luz, eu boto quando o grupo de louvor ele está tocando só fumaça de gelo seco. Aí eu digo, oxe, eu tô na igreja, eu tô dentro de um show, né? Então a gente não pode, né, utilizar certas coisas assim, né, certas abordagens, porque elas podem até se ter a desculpa, né, como eu disse, de que a gente está adaptando, né, a realidade do público para pregar o evangelho. Mas veja, Jesus ele sabia como tratar com cada pessoa. Paulo disse que se fez de fraco para pregar o evangelho aos fracos. Se fez entre os judeus, ele agiu como um judeu, entre os gentios como um gentio, certo? Entre os fortes, né, como os fortes. Então ele adaptou, né? Ele adaptou a sua conduta, a sua forma, né, de levar o evangelho para essas pessoas, de uma forma que ficasse mais é, fácil, né, para que elas entendessem, para que ele pudesse alcançá-las. Mas o cerne da mensagem do evangelho ele não negociou. Então que a gente entenda, né? Novos tempos exigem novas responsabilidades, novas abordagens, novas formas de comunicação, mas isso não significa negociar o centro, né, da mensagem de Cristo, né, que é que existe o pecado, nós somos pecadores, mas por meio de Cristo, por meio da fé em Cristo, ele nos salva, nos resgata, nos purifica com seu sangue e nos tira do pecado e do caminho da morte eterna para o caminho da vida eterna pela fé nele. E, nesse sentido, que ele nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Justo eterno Deus, te louvo, Pai, por este dia. Peço a Ti, Senhor, que Tu estejas a abençoar cada um dos irmãos e irmãs de nossa comunidade. Abençoa, Senhor, nossa comunidade Jardim das Oliveiras. Abençoa os nossos pastores e pastora. Vai, Senhor, restaurando a saúde dos nossos irmãos e irmãs que possam se encontrar enfermos. Abrindo porta de trabalho, Senhor, de emprego para aqueles que possam estar desempregados. Vai cuidando dos nossos adolescentes, dos nossos idosos, das nossas crianças. E nos ajuda, Pai. Agradecemos a Ti pela oportunidade de aprender um pouquinho mais com a Tua palavra. E no mais, Senhor, peço a Ti que nos dê um resto de noite com um sono tranquilo e reparador para a glória e honra do Teu nome. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. É isso, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.